Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Nosso convidado hoje é o cientista político Glauco Pérez, professor da USP. Nós vamos falar sobre o que a política deve nos reservar neste ano, que começou, aliás, agitado, né, professor? Obrigado por estar aqui com a gente no Jornal da Gazeta. Imagina, um prazer. Professor, vamos começar por 2016, por um balanço de 2016. Como é que o senhor viu esse ano que terminou? 2016 foi bastante agitado, né? Com impeachment, com a cassação do Eduardo Cunha, com a Lava Jato que segue solta, aterrorizando o mundo político. E a gente ainda tem reflexos dessa incerteza e dessa confusão toda para 2017, né? Então, a gente tem, de um lado tem o Temer tentando formar apoio no legislativo de uma forma mais estável, mas os políticos estão muito preocupados com a relação que eles têm com o judiciário, né? Então, eles ficam com um olho de um lado, um olho do outro, tentando resolver, e o governo tentando implementar uma agenda bastante impopular. Então, isso também piora muito a situação do governo, e 2017 tende a sofrer com isso, né? Porque 2017 está mais perto das eleições. Os parlamentares, hoje, segundo informações da imprensa, 88% dos deputados e senadores apoiam o governo Temer. O senhor acha que essa grande maioria vai se esvaziar? É difícil dizer, é difícil saber. Eu acho que esvaziaria se a popularidade do presidente começar a minguar, né? Quer dizer, já é baixa, mas se essa agenda impopular começar a sofrer agenda que é impopular começar a sofrer uma pressão da população muito grande, se as manifestações continuarem, se esse tipo de movimentação prosseguir, eu entendo que aí ele começa a ter riscos, né? Porque a PEC que limita os gastos públicos, o teto dos gastos públicos, ela passou com grande facilidade. Foi. Mas essa era uma medida desconhecida da população. Agora, por exemplo, a reforma da Previdência, que mexe no bolso das pessoas, as pessoas estão mais bem informadas sobre isso. Claro. O senhor acha que os deputados vão ter medo de votar contra a população? Vai ser mais difícil, eles vão sofrer mais pressão. De fato, a PEC do teto, né, como ficou conhecida, ela é mais difícil da população, inclusive, entender as consequências dela. Tem muita discussão, tem gente dizendo que a gente não tem futuro se a PEC não fosse aprovada, tem gente dizendo que o futuro se comprometeu porque ela foi aprovada. Então, isso é bastante controverso, mas do ponto de vista de relações, sei lá, as leis trabalhistas ou as previdenciárias, né, toda essa discussão em torno dessas duas, eu entendo que aí o trabalhador vai se ver mais tocado e aí, de fato, ele tende a se manifestar mais. E com a popularidade em baixa, eu imagino que há muita chance de ter manifestações, de ter pressão, e os deputados, de fato, vão... de esperar que eles sintam isso. Agora, se a ponto de não aprovarem, se a ponto de sequer votarem, aí é só o tempo para dizer, é difícil prever esse tipo de coisa, né? Na sua opinião, essas reformas que estão sendo feitas, elas atendem a interesses de quem? Olha, sem dúvida nenhuma da atividade econômica, né? De quem detém, de quem contrata. Pode ser. Quando o senhor fala atividade econômica, o senhor está querendo dizer os ricos, os donos do dinheiro? Os empresários, sem dúvida nenhuma, eles vão ser os primeiros a sentirem a vantagem disso. Do ponto de vista teórico, se a gente vai olhar o que a teoria econômica diz, ela tende a dizer que isso também leva vantagens para os trabalhadores. Mas é difícil um trabalhador acreditar que a perda de algo que ele entende como um direito vai levar uma vantagem a ele no futuro. Então isso é muito difícil da pessoa entender. E se de fato ela conseguiu e ela olha aquilo como um direito, ela vai se sentir lesada, né? Então teoricamente, pode ser que teoricamente todo mundo ganhasse, mas é difícil explicar isso para alguém, né? E é pouco provável que isso aconteça. Quando alguém ganha, outro perde. Alguém tem que perder. E quanto à importância crescente do judiciário na nossa vida política, na nossa vida social, isso é bom para um país? Não pode ser bom, né? A gente está vendo a legislação sendo feita pelo judiciário, o judiciário decide se o aborto é constitucional ou não, se... É ele que está tomando o papel do legislativo. Eles não têm mandato, eles não têm que prestar conta para ninguém, a relação dele com o público é muito distante, é tudo por impressão, eles não precisam ser votados, né? Eles não têm mandato. Então, isso é muito ruim. O papel deles deveria ser outro, isso precisaria ser limitado de algum jeito. Então, quando a gente vê a discussão a respeito de incriminar os juízes, por que não? Né? Assim, por que eles têm que ser... Não há cidadão acima da lei. Não, pois então.
Eu acho que esse tipo de coisa precisa ser colocado. Agora, ao mesmo tempo que se compreendem essas críticas que o senhor faz, a população, a sociedade de maneira geral, a grande parte da sociedade, a maior parte da sociedade apoia o judiciário, vê o juiz Sérgio Moro como um herói, como um salvador nacional. Claro. O senhor concorda com essa visão? Não, faz sentido que eles achem isso, né? Porque afinal de contas, assim, Rodolfo, na minha interpretação, a gente critica muito os políticos, mas talvez o grande problema do país, ou um dos grandes problemas, seja a organização do sistema judiciário. Quando a gente pensa em impunidade, quem não pune são os juízes. Quem não pune são os advogados e todo o sistema. Então, os políticos cometem os crimes, eles precisam pagar por Caberia ao isso. judiciário puni-los. Isso, a eles e a quem cometer qualquer tipo de crime. Se isso não acontece, o problema está ali. Então, me parece que o que as pessoas estão vendo é uma esperança, ou de alguma forma alguém mexendo em algo que todo mundo sempre se sentiu lesado. E aí você vê o Sérgio Moro como herói, você vai ver o Janot como pessoas que estão em busca de algo que é valorizado por todo mundo. Só que isso não pode vir às custas da própria lei, isso não pode vir acima da lei, eles não podem ultrapassar limites, né? Então isso não é positivo. A gente não pode imaginar que um país vai se organizar democraticamente com um sistema judiciário que faz coisas acima da lei, né? Quer dizer, se é isso que está acontecendo, isso é evidentemente péssimo. E às vezes até reinterpreta a Constituição, né? Pois então, e isso as liminares no final do ano passado, que o Marco Aurélio lança uma, o Gilmar Mendes, esse tipo de ação causa, ao contrário daquilo que a gente espera, um desconforto com relação ao judiciário. Você passa a desconfiar deles, porque você esperaria que eles... É um judiciário que gera insegurança jurídica. É isso que a gente está vendo. O STF tomando ações que são 11 ministros agindo de forma isolada, né, e não em conjunto. Isso é muito prejudicial. Mudando um pouco o foco para um fenômeno que está acontecendo no mundo todo, de uma onda de neoconservadorismo e a eleição de outsiders, né, de gente de fora da política. Nos Estados Unidos, o Trump, aqui em São Paulo, o Dória, que diz que não é político, embora o pai dele tenha sido político, ele seja político, mas ele diz que é de fora da política. Venceu a eleição negando a política. Sim. O senhor acha que em 2018 nós vamos ter novas surpresas? Existe uma grande chance, né? Hoje já tinha notícia de que o Roberto Justo se filiaria ao PMDB. Hoje essa notícia. Essa chance existe. E faz todo sentido porque a população em geral está muito descontente, aqui no Brasil, né, muito descontente com a classe política. Então é a chance que esses outsiders têm, as pessoas de fora têm, de se lançar na política e de ocupar esse tipo de cargo. Por outro lado, o sistema político brasileiro é um sistema que tem funcionado de algum jeito a acomodar. A gente vê assim, é o Dória, talvez o Calil em Minas, em Belo Horizonte, que tem o Crivella não, então ele é político, né? Então esse tipo de situações a gente vê assim, não aconteceu tanto assim nas eleições para prefeito. Então me parece que existe a pressão para que aconteça, mas o sistema tem acomodado toda essa confusão de algum jeito sem permitir que os outsiders entrem, o que é ótimo. Esperamos que continue assim. Eu prefiro um político eleito, apesar de tudo, do que alguém de fora que vem com um discurso negando o político. Que acha que vai administrar o país como se fosse uma empresa. Isso não é uma empresa. Não é uma empresa, não segue a mesma lógica, não tem a mesma função, não tem a mesma finalidade. Completamente diferente. Pois é, e aí não dá para imaginar que vai gerir do mesmo jeito. Muito obrigado, professor, pela participação no Jornal da Gazeta. Imagina. Obrigado, boa noite. Prazer foi meu.